Vitória Helena Teixeira de Carvalho Ramos Marques é o nome completo da artista que está com bordados e quadros lá no Centro Cultural Cecília Palmério, que fica na Uniub, Universidade de Uberaba. O jornalista, escritor Jorge Alberto Nabut é o curador do local e nós vamos ter essa conversa com ele sobre as belezas da obra da Vitória Helena. Seja muito bem-vindo, viu, Jorge? Muito obrigada, Vacira. Mais uma vez estarmos juntos aqui. Pois é, mais uma vez nós estamos aqui batendo um papo sobre a cultura, de Uberaba. Inês Arantes também está aqui com a gente, que é artista plástica e tem obra também lá na Mostra do Cecília Palmério. Seja bem-vinda, Inês. Muito obrigada pelo convite. Ô Jorge, a Vitória Helena é de Uberaba, nasceu em 1922, morreu em 2006 em Uberaba também, né? Sim. E como que é essa descoberta dela enquanto artista? Bom, enquanto artista ela foi uma pessoa totalmente desconhecida e ela teve relação com os artistas, relação artística com os artistas. Então, ela é uma artista admirada pelos artistas. Ela não teve visibilidade como tal, tá, durante a vida. Mas nós tínhamos uma grande admiração por ela. Entende? Paulo, Hélio, Inês, eu. Então, eu frequentei muito, várias e várias vezes, o que me permitiu que eu formasse uma coleção com obras dela, que é a grande parte, 70%, das obras que estão na galeria do Centro Cultural Cecília Palmério. Tem quantas obras na exposição? São 105 obras. De colecionadores? De colecionadores. Além da minha coleção, tem obras do Hélio Siqueira, do Paulo Miranda, da Virginia Abdala em grande número, da Inês, uma do Demilton Dib e do Hugo de Carvalho Ramos, que é parente sobrinho. Sobrinho dela. É a Vanilda quem me emprestou. E como que você vê a obra dela em termos de estilo? Como é que vem? Que leitura que você faz? Tá, eu faço uma leitura um pouco mais abrangente que está no texto da entrada da galeria, né? Mas não cabe aqui abordar tanto, mas a leitura a fonte é muito interessante. De centenas de filhas de família da burguesia, com poder aquisitivo alto, foram estudar nos colégios francesas. No começo do século, isso era um hábito comum de quem tinha poder aquisitivo. Ela e a irmã Maria Helena foram para o Sion, em Petrópolis. E como todo colégio, ensinava-se o quê? Boas maneiras, artes manuais, né? Então elas aprendiam a bordar, a pintar. Centenas delas saíram de lá pintando e bordando, mas o trabalho tradicional, o convencional. Que o a dela Vitória não é. Helena reverteu todo esse processo de produção e a partir das obras clássicas dos pintores acadêmicos europeus e dos impressionistas, ela reinventou esse trabalho, criando uma obra muito pessoal, muito personalizada e com inserção da vida cotidiana dela, entende? A esses trabalhos ela adicionava comentários do cotidiano, da vida, entende? Então, o Toulouse-Lautrec, ela comenta hoje em dia de no armazém central, sabe? Então, é a realidade do cotidiano, ela inseria nessas reproduções de obra. Então, são umas obras muito pessoais. A exposição começa com a parte mais biográfica, a casa onde ela morou, onde ela nasceu, trabalhos dela, retratos e autorretratos dela e da família, para depois pegar realmente E no coleção. passeio que eu fiz lá com você, na mostra, vi que tem diferentes tipos de tecidos e a maioria são quadros ou bordados pequenos, né? Sim, ela pegava retalhos e trabalhava em cima, com o que ela tinha em mãos, da seda ao jeans, ao algodão, né? E as linhas, a criatividade com as linhas é uma coisa louca, porque inclusive criou textura, o que na pintura é relevo, é matéria de tinta, né? De pasta, lá são as linhas. Então ela cria um relevo muito interessante
E ela faz tantas os bordados, que é a parte que eu acho que mais agrada, pelo menos a mim, é o que eu mais gosto, e a pintura. E podemos dizer que a ela também é o que mais agrada, porque tem mais bordado do que pintura, não é? Sim, eu fiz questão, porque às vezes não tinha bordado, eu adquiri pintura, mas o que eu sempre gostei mesmo foram os bordados. No texto aí, acho que você se referiu, que tem lá no início da exposição, você fala assim, que a Vitória Helena, né, que é a artista, ela parecia uma colegial, pelas escritas dela, que é uma letra mais arredondada. Não, aí depende do momento. Há momentos que ela encara essa colegial, que a letra é redondinha, sabe? Mas depois ela explode, ela pega no bordado, ela escreve coisas ilegíveis. Entende? Então são duas personalidades em jogo aí, tá? E é o momento de vida dela, então. São estágios, não é? E desses escritos tem uma página muito interessante que ela descreve a pintura do Chagall, e aí ela até muda a cor da tinta, põe em vermelho. O trabalho dele me lembra muito a roupa do Yasser Arafat, tá? Que hoje está sendo criminalizado pela imprensa mundial, tá? Entende? Então ela faz esses jogos de épocas, de ideias, de coisas factuais com o que é a visão, com a ideia, associações. Também a gente nota que tem muito preto no bordado, assim como tem muitas cores, né? Isso tem a ver com a época dela ou tem a ver com a estética do que ela está produzindo? Tá. Eu acho muito difícil dizer que é da época, porque teríamos que conhecê-la intimamente, o que não foi o nosso caso, né? Teria que ser uma família para poder acompanhar isso. Mas ela fecha as cores, ela enegrece com os temas sacros, não é? Tem uma crucificação que é quase toda preta, né? Então é um momento de drama, de tragédia, não é? Mas depois ela joga o contrário, esses escuros estão num extremo da galeria, e eu joguei no outro extremo, as obras claras, coloridas, né? Às vezes é só alinhavado o perfil da pessoa. Então é muito leve, é muito translúcido, tem luz, tem cor. E também tem uma coisa que é difícil do bordado, tem volume. Entende? Você percebe a volumetria das figuras, dos pássaros. Sabe? Não é aquele bordado chapado, sem perspectiva. A volumetria é muito importante, observar a volumetria na obra dela. Entende? O volume das roupas. Você sente que tem uma pessoa, sabe, dentro da roupa. Não é aquela coisa chapada, aquela pintura plana. Então ela transgride um pouco, assim, bastante não, até, né? Do ponto, aquele ponto bem formatado, tradicional, né? Tradicional, totalmente. Né? Porque ela dá relevo, entende? Ela tem perspectiva, isso é muito importante. Você vê a roupa, mas você percebe que tem alguém dentro da roupa e aquilo então dá o volume, né? Fazer isso com bordado é dominar fácil, né? muito bem a técnica, né? É conhecer muito bem a arte, que ela tinha grande conhecimento, porque toda a obra dela praticamente se baseia na obra dos clássicos. Tá? Então, é uma pergunta aí para você. Se baseia nas obras dos clássicos, dos grandes pintores. E depois dos impressionistas em grande parte. Quer dizer, os expressionistas também com o tempo se tornam clássicos, né? Então ela tinha os livros, as revistas, que às vezes ela recortava e escrevia e anotava. Tem disso lá na mesa, né? Essa elaboração. Baseada em fotografias. E quando ela faz da família? Até de jornal, né? Às vezes até usa o jornal. A família possivelmente seriam retratos que ela teria pintado, que inclusive ela está nas fotos, né? Você me dá a ideia de sempre serem retratos. Por que você entendeu que era importante mostrar a obra da Vitória Helena para nós, para os uberabenses, para a cidade? Nós consideramos ela uma das grandes artistas de Uberaba.
E antes que passasse, que as pessoas que adquiriram dessem à coleção, as obras, uma outra diretriz, um outro caminho, falei, eu acho que é fundamental a gente mostrar isso. E como eu estou no Centro Cultural Cecília Palmeira, falei, o momento é este, né? Eu já tenho isso há 30 anos, 20 anos, já tem 20 que ela praticamente faleceu, né? Então, o momento é esse. Achei o local ideal para fazer isso. São peças preciosas, os colecionadores também guardaram de maneira impecável, porque a gente vê que está tudo, né, muito bem cuidado. Na verdade, todo mundo guardou os bordados tais quais eram, tá? E aí nós criamos aquelas placas para que eles tomassem um formato de quadro e pudesse ocupar as paredes da galeria. Isso. E que deu uma uniformidade no trabalho, né? E tem alguns que estão na moldura. Sim, vários, principalmente as pinturas, né? Tem alguma ali que te chama muita atenção? Eu acho que os dois trabalhos do Hélio, que estão no moldura dourada, eu acho que, para mim, eu acho que são os melhores, assim, como obra, sabe? Entendi. É uma confusão de pontos, sabe? Aquela coisa que parece que... Eu falo que a agulha é mais apressada que a linha, sabe? Então parece que a linha se atrapalha e faz relevo, faz volume. Faz relevo, sabe? faz volume, não faz nó. Que vai disparada, assim, entende? Aí dá nó, engarrancha, como dizíamos, né? Essa é uma sensação que eu tenho. As obras lá são de quais períodos? Muito, e principalmente da década de 70 e 80. É um período, talvez fecho para ela, ou que, pelo menos a maioria, adquiriu nesse período. Inês, você tem a obra lá, né? Nós já falamos aqui. Qual que é a sua obra? É uma pintura sobre tecido, né? E muito interessante, quando ela me contou, porque eu convivi com a Dona Vitória, né? Que ela morava na fazenda e tinha poucos recursos, né, de material. Então, que às vezes ela cortava as calças do marido e fazia a base da pintura dela. Então, a Dona Vitória, partindo dessas histórias que ela me contava, da vida dela, da própria arte dela, assim, a gente era encantado por ela, porque além de tudo é uma mulher muito fina, muito bonita e muito culta, né? Então ela era uma figura... Mas ouvindo o Jorge descrever a Vitória, a obra da Vitória, assim, eu fui viajando, né? Eu já entrei na obra e realmente ela deu vida àquilo tudo que ela fez. A Dona Vitória foi... E o mais interessante dela é que ela vivia trabalhando, que é o verdadeiro artista que faz isso, né? Ela não estava preocupada em mostrar, em vender, em ganhar dinheiro, ela queria pintar ou bordar. Aquilo para ela era uma necessidade, ela fazia por necessidade, sabe? E você que conviveu com ela tinha uma vida social assim intensa ou era mais quieta? Não, de vez em quando ela ia às exposições, às vezes foi algumas vezes comigo, foi à minha casa tomar um lanchinho comigo, eu ia à casa dela, uma casa super de artista, né? Então a Dona Vitória, ela ficou na lembrança da gente, no carinho, né? Porque ela era muito simples, ela não tinha pretensão de competir, ela fazia, sabe? Ela era muito na dela, assim, né? Aquilo para ela era natural fazer e necessário fazer. Era natural, né? Então é isso o valor da Dona Vitória para mim, sabe? Porque o mundo hoje é tão competitivo, a arte ficou uma coisa assim, de galeria. Direcionada, né? Para o mercado. O mercado. Né? E é bienal, isso é uma coisa que a mim me incomoda muito, porque eu também vivo meio assim, isolada, trabalhando, porque se eu não trabalhar, eu perco o chão, né? Então a Dona Vitória para mim me passava isso também, ela fazia porque ela precisava fazer aquilo para extravasar um sentimento, o lado estético dela que era muito forte, a beleza da vida, né? Que ela celebrava, o que é mais importante, né? Todo o trabalho dela é uma celebração. Então a gente gostava dela muito, né? Muito. Ela era uma figura linda.
Jorge, ela foi casada, né? Sim, ela foi casada com um advogado importante, que foi juiz em Morrinhos, aqui em Goiás. E ela é nascida, eu acho que não diz, mas é fundamental, ela era sobrinha do Hugo de Carvalho Ramos, que coincidentemente é o nome do advogado de Uberaba, que é uma das eminências da literatura brasileira do século XX, nascido em Goiás Velho e autor de uma obra-prima, uma obra única, que é Tropas e Boiadas, que é um livro que influenciou, inclusive, o grande Guimarães Rosa. Tá? A obra é uma maravilha, eu tive o prazer de reler a obra esse ano. Ele é fantástico, infelizmente, ele faleceu muito jovem, e ele é irmão do Vitor de Carvalho Ramos, que é o pai da Vitória. O Quintiliano Jardim trouxe o Vitor de Goiás para trabalhar no Lavoura e Comércio, tá? E assim que ele se estabeleceu melhor, está na década de 40, ele construiu a casa que é aqui na Vigário Silva, esquina com Sigismundo Mendes, tá? E depois, ao lado, foi a residência que acabou a Vitória e o esposo ocupando a residência ao lado da casa paterna. Ela fez uma exposição em Uberaba, em vida? O Hélio fez uma pequena mostra dela numa coletânea. Agora, ela participou, ela foi homenageada na Bienal Naif, no Rio de Janeiro. Algumas obras dela representaram o trabalho, a representaram numa Bienal de Arte Naif, no Rio. Quase 30 dias de exposição, o que representou, qual foi a repercussão dessa visibilidade da artista? Foi a surpresa dos visitantes, entende? Os visitantes saem de lá surpreendidos e alguns assim, sem acreditar que nós tínhamos alguém aqui nesse nível, que ela produziu aquele tipo de trabalho, entende? Sexta-feira nós tivemos uma apresentação musical muito boa, Brasiliarte, piano e violino de Brasília. A casa esteve lotada, uma pessoa parava para ver, mas olha isso, eu nunca imaginei que fosse assim, que pudesse fazer isso dessa forma, olha aí, sabe? Então as pessoas ficam muito curiosas, muito interessadas na obra dela. E é muito diferente, né? É uma obra muito singular. Você mesmo teve essa surpresa, eu fiquei impressionada, né, fiquei extremamente surpresa mesmo de ver como que ela lida e o aproveitamento que ela tem, né, das ideias. Acho que é naquele momento que ela está. Tem perto aqui um retalho, tem uma agulha, uma linha muito e ela... pouco, né, Inês? Com a linha e a agulha, com um tecido qualquer. Ela faz daquilo uma coisa genial. Faz uns olhares assim, né? Uns olhares em diagonal, né? Aquilo é muito bonito. É de impressionar, e assim, de impressionar a riqueza que Uberaba tem em termos artísticos, né? Ah, sim. Que às vezes está oculto. Ainda tem muito a se descobrir, né? E ela eu acho que é uma grande descoberta, né? E você vai para o Cecília Palmério, né? Que eu estou sabendo que o curador já me... O Jorge me convidou, Marcelo, o Jorge me convidaram. Eu vou fazer em outubro, né, Jorge, minha exposição. Eu estou trabalhando, né? Feito maluca para ver se faz uma exposição bem boa, né? Ah, com certeza será. Porque eu fiquei na pandemia totalmente isolada, né? Porque esse vírus me assustou muito e eu fui trabalhar. Trabalhei. E já está uma expressão bem pandêmica, sabe, assim, do medo. Mas eu vou mostrar. Então, a produção desses 2 anos aí. É um lado do ser humano que é real, né? Assim, o susto, o medo, o assombro com a doença. Atual, né? Então, a obra está refletindo isso. Eu vou ver o que eles acham, mas eu não estou preocupada com isso. Serão surpresa, certamente. O importante é que eu consegui também colocar meu medo para fora. Isso é fundamental, né? E falando nisso, Jorge, a Vitória Helena, ela tinha alguns medos que expressam ali nas obras dela? Não, medo eu acho que não. Tristezas pode ser, mas ela também tem muita alegria, né? Tem muita luz, tem muita cor. Eu acho que o fato de ter estudado interno, assim, pelas experiências que eu ouço de pessoas que vão para o internato e ficam muito isoladas, isso também é essa coisa cristã, né? Do pecado, que é muito forte, do né? pecado, que eu fui criada assim, pecado.
Isso é forte na gente, né? No mineiro, então, é terrível. E a Dona Vitória tem essa influência, acho que do cristianismo, do internato católico. Daí tanta obra sacra, né? Mas tem medo, bastante. mas medo não sinto não, Jorge. Não. Nós Ela estamos não é encerrando uma o mulher programa, medrosa. mas eu quero saber ainda da função de um curador. O Jorge Alberto Nabuti, gente, é o primeiro curador do Centro Cultural Cecília Palmério, já assumiu esse cargo anteriormente e agora retornou. E qual que é a função de uma curadoria? A função, em primeiro lugar, é fazer aquilo que a gente sempre quis fazer, né? Trazer para um espaço maravilhoso como aquele, é um privilégio Uberaba ter um espaço daquele, aquilo que a gente gostaria de dividir com a sociedade, né? As exposições, os recitais, as palestras, os concertos, entende? Eu acho que há uma diversidade enorme de produção cultural para ser vista e, na verdade, a gente está num ritmo muito acelerado. Nós, praticamente, 2022 está fechado até dezembro, com obras, com concertos, palestras e Porque você faz exposições. simultâneo também, né? E se deixar, a gente fecha 23, porque matéria tem, entende? A produção tem, artista tem. E você tem um texto maravilhoso. E esse texto aqui eu quero encerrar o programa com você, declamando, que você faz isso também super bem. E fala sobre o Centro Cultural, né? Antes eu quero falar uma coisa assim, que é agradecer assim, ao Jorge, ao Marcelo, convidar o Jorge, porque ele é uma pessoa imprescindível para a gente, para os artistas, para a cultura de Uberaba. É verdade. Naquela descrição toda, calado, poucas palavras, mas essenciais, ele dá todo o apoio, ele gosta, ele é o primeiro a chegar à exposição, ele é o primeiro a chegar ao concerto e não pode passar 5 minutos que ele cobra. Horário é horário. Pontualidade. Pontualidade. E ele tem, Marcelo tem uma coisa, ele é muito positivo e de muito bom gosto. É, né? muito bom gosto. Eu criei um texto para abrir o Centro Cultural, né, há 4 meses atrás, que é também uma coisa telúrica, uma brincadeira, para não ser aquela coisa vetusta, séria de um centro, embora o prédio seja todo neoclássico, maravilhoso. O que é um centro cultural? Eu chamo de estripolias culturais. O que pode o centro cultural, jeito de majestade no miolo da cidade? Pouca eloquência, pouca fala, boa frequência, muita arte e ciência. E a pitada de demência que faz aquela diferença. A dança é tudo aquilo que o corpo alcança com a cuca, os dedos, a bunda e a pança. Leva a vida por um triz, mas não sai da matrix, é atriz. Dia, como vai sua tia? Estudando estilo, estética, estática, cervejaria, danada. E aquele seu tio? Caprichando na morosografia, filosofia, pingaçaria, cosmologia. Caramba! Matematicamente calculando, aqui cabe coisa absurda, literatura, pintura, partitura, arquitetura, tudo, Google, e-mail, Gmail, cinematógrafo, grafiteiros, violeiros e modinheiros, modistas e estilistas, acadêmicos e modernistas, futuristas e saudosistas, tendo como vista o que melhor sabemos ser e fazer. Bom dia, moça bonita. Bom dia, moço bonito. Querem entrar, por favor. Bem-vindos ao Cecília Palmério. Obrigado. Jorge, parabéns, viu, pelo trabalho que você sempre realizou e que você realiza. Obrigado. Tem uma programação legal para agosto, tem uma apresentação da mezzo-soprano Marcela Manucci, tá? Tem uma exposição de fotografia a nível nacional, tem a palestra do Guido sobre história da literatura em Uberaba, recital de violão com música barroca, a exposição da Inês e La Nave Va.
E vamos acompanhar aí, então, Vamos né? acompanhar. Pelas redes sociais, pelo e-mail, pelo Gmail, pelo Google, né? Conforme está no texto, toda essa programação aí que realmente traz essa grandiosidade. Acabei de entrevistar aqui o curador de Cecília Palmieri, Jorge Alberto Nabuti, e a artista plástica Inês Arantes. Esse programa depois você pode acompanhar também no canal YouTube, Evacira Coraspe. Continua agora com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.